Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês conseguirão ver esse vídeo. Sou a professora Elisvane, trabalho biologia e hoje nós vamos começar a estudar microbiologia. E eu quero que vocês compreendam um pouco esse campo, qual que é a área de estudo e quais são os micro-organismos, né? E essa grande diversidade de seres microscópicos que existe sobre o planeta Terra. Então eu vou compartilhar com vocês uma tela e que vocês possam compreender de fato esse assunto. Não é um assunto muito complexo e é um assunto muito divertido da gente estudar. Então vamos lá. Então a palavrinha microbiologia nos remete a algum conhecimento. Micro de microscópico, bio de vida e logia estudo. Então, logicamente, é o estudo da vida microscópica, né? Dos micro-organismos. São seres que a gente não consegue ver a olho nu. Então, só foi possível descobrir esse mundo microscópico a partir da descoberta e do desenvolvimento do microscópio. Então, desde a época de Robert Hooke, lá em 1665, já começou aí um breve estudo sobre células. E com isso, estudando também meios, né, a atmosfera, a água e tentando identificar estruturas presentes nesses meios. O microscópio óptico hoje é o mais comum, é o que a gente mais utiliza para estudar os micro-organismos. No entanto, tem um grupo de seres que estão dentro dos micro-organismos, que são os vírus, que não são possíveis de serem enxergados no microscópio óptico, porque esse microscópio ele possibilita um aumento aí de até 1000 vezes o tamanho da amostra, e no caso dos vírus é necessário uma amplitude muito maior. Então, no caso dos vírus, a gente precisa de um microscópio eletrônico, porque os microscópios eletrônicos podem ampliar aí até 500 mil vezes o tamanho de uma amostra. Então, quando fala assim, coronavírus, uma doença causada por um ser invisível, ele só é invisível aos nossos olhos, né? Então, o coronavírus, ele não é um ser, ele não é um fantasma, ele é uma partícula infectante, então ele existe. Os micro-organismos que nós conhecemos hoje, que nós estudamos, né, são os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas microscópicas e os fungos. Por que algas microscópicas? Porque nós sabemos que tem uma diversidade muito grande de algas, e entre elas tem as algas multicelulares, que são amplamente distribuídas no ambiente aquático. Alguns microbiologistas não consideram o vírus como um micro-organismo, porque fala que ele tem formas diferentes, né? Diferentes maneiras de se reproduzir. As áreas de estudo de cada micro-organismo, né? Cada especialista, por exemplo, pode estudar um campo. Então, a pessoa, né? O especialista que estuda as algas. Vou usar essa ponteira aqui, ó, para a gente ir direcionando. Então, os microbiologistas que estudam as algas, eles especializam em ficologia, tá bom? Então, é o estudo das algas. A área de estudo dos protozoários é a protozoologia. No início, quando começou a estudar os protozoários, alguns naturalistas e biólogos colocaram eles do grupo dos animais, porque alguns eram meio parecidos. Só que depois, no sistema de classificação, considerou-se, né, os protozoários um reino à parte, que é o reino protista. Então, essa palavrinha zoo nos remete a animais, porque inicialmente eles foram considerados pequenos animais, só que não são, tá bom? Tá dentro do reino protista. Dentro do estudo dos fungos, nós temos a área específica que é a micologia, que é o estudo dos fungos. Tem fungos microscópicos, que é o nosso campo, e os fungos que também não são microscópicos. Os bolores, por exemplo, quando a gente estuda as hifas, as suas formações, as leveduras, que são muito importantes aí na produção de cerveja também, na panificação, também são micro-organismos e a gente consegue visualizá-los por meio do microscópio. Tem também as bactérias, tem uma diversidade muito grande de bactérias, né? Bacilos, cocos, espirilos, vibriões,
que é a área da bacteriologia que estuda esse campo. E o estudo dos vírus é por meio da virologia. Então, logia, estudo, viro de vírus. Tem uma importância muito grande dessa área, desse campo da microbiologia, porque ela consegue atingir diversos aspectos, desde a área da saúde, a área agronômica. E nesse campo, nós podemos destacar que dentro da agricultura, há alguns estudos importantes e utilizações, por exemplo, bioinseticida, biofertilizantes, microbiolização. E uma técnica muito importante que na agricultura, que eu coloquei aí, que é a microbiolização, no caso utiliza micro-organismos, principalmente bactérias, para estimular uma certa resistência em sementes. Então, quando as plantas começam a crescer, elas já tendem a desenvolver resistência contra alguns patógenos. Então, é uma área bem importante aqui na agricultura, que é a microbiologia. Dentro da engenharia de alimentos e bebidas, os micro-organismos são muito utilizados. Por exemplo, as microalgas e também os fungos, em especial as leveduras, utilizadas na panificação e na produção de bebidas, em especial cerveja. Tem também a parte de produção de vinhos, né? Sabemos que seres microscópicos realizam fermentação e produzindo aí vinho, que é uma bebida muito refinada. Na parte de fármacos, hoje nós conseguimos comprar na farmácia micro-organismos para reposição da nossa flora intestinal, e como os lactobacilos, por exemplo. Antibióticos que são feitos, né? Por exemplo, a ampicilina, que é feita inicialmente a partir do fungo penicilino, que combate bactérias. E a produção de vacinas, que são utilizadas aí para prevenir doenças. As vacinas são feitas a partir do próprio organismo, ou de bactérias ou de fungos. E dentro da engenharia genética, nós podemos citar, por exemplo, a utilização de vírus para poder inserir dentro de um código genético, na própria espécie humana, genes que são genes saudáveis, buscando aí curas de doenças. Dentro da engenharia genética também, nós podemos citar aí os transgênicos. Então, é muito comum a utilização de alguns vírus para introdução de fragmentos de genes de resistência, genes de melhor adaptação nas plantas, por exemplo. Então, a virologia é a área que estuda os vírus, e vocês vão compreender que existe uma diversidade muito grande de vírus. Desde de vírus nus a vírus envelopados, vírus complexos, têm uma estrutura mais incomum. Muitos cientistas não consideram vírus como seres vivos. É uma área assim, muito discutida e muitos cientistas consideram, mas a maioria não considera. Então, a gente vai tentar compreender por que vírus não pode ser considerado um ser vivo. O primeiro ponto está dentro das características, os pré-requisitos para ser um ser vivo. Para ser um ser vivo, todos os seres devem ser celulares, né? Ou seja, devem ser constituídos por células. Vírus não possui essa estrutura celular, então a gente diz que eles são acelulares. Então, ou seja, não são formados por célula. Para ser uma célula, tem aquelas unidades básicas que a gente estudou, né, lá no primeiro ano. Membrana plasmática, citoplasma, material genético, enfim. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Para eles se manterem vivos e para eles se reproduzirem, é necessário estar dentro de uma célula. Os vírus, eles não possuem metabolismo próprio. Então, eu coloquei aqui, ó, ausência de metabolismo. Então, eles, quando eles estão fora de uma célula, eles podem se cristalizar, eles estão na forma de virions, eles não são infectantes, eles não se multiplicam, eles não evoluem fora de uma célula. Uma característica muito importante dos vírus é que quando eles estão se reproduzindo dentro das células, eles podem sofrer mutações. E as mutações, elas são feitas nas bases nitrogenadas, ou do DNA ou do RNA, e essas variações, né,
causa aí mutações, que algumas delas são benéficas dentro do grupo de vírus, o que proporciona aí evolução. Lembrando que o termo evoluir significa um ser mais adaptado, que tem maior potencial de reprodução e, portanto, manter a existência aí no ambiente. Todos os vírus possuem material genético, que são os ácidos nucleicos. Só que, na grande maioria, ou possui ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou possui o ácido ribonucleico, que é o RNA. E eles podem ser tanto de fita simples, igual eu coloquei aqui essa imagem, né, DNA de fita simples em um vírus, ou um DNA de fita dupla, ou possuir RNA. O vírus da gripe, por exemplo, possui só o ácido ribonucleico, que é o RNA. Quando a gente vai estudar a morfologia dos vírus, o que a gente percebe? Que tem vírus que são considerados vírus nus ou vírus não envelopados. Eles possuem apenas um capsídeo proteico, que são essas estruturas aqui, chamadas de capsômeros, que são moléculas de proteínas que protegem o ácido nucleico. Por isso que a gente chama de nucleocapsídeo. Só que tem alguns vírus chamados envelopados que, quando eles saem das células, eles adquirem uma membrana que protege o núcleo capsídeo. E essa membrana é chamada de envelope. São aqui que estão as proteínas, né? Você já deve ter ouvido falar das spike, por exemplo, que está aqui formando o envelope. Então, está aqui, ó, os capsômeros formando o capsídeo, o ácido nucleico aqui dentro, que é o genoma, e esse envoltório. Então, vamos nomear, né? Então, esses dois juntos, que é o genoma e o capsídeo, vai formar o núcleo capsídeo. E essa parte externa é o envelope, que é uma estrutura formada a partir da membrana plasmática da célula hospedeira, mais proteínas virais específicas. Por isso que não é igual uma membrana plasmática. Mas esse vírus aqui, envelopado, ele é o que está mais próximo de uma célula. Só que, no entanto, eles não possuem metabolismo próprio, eles não têm o potencial de reproduzir de forma autônoma. Eles são parasitas intracelulares. Em relação à origem desse envelope, está aqui, né? Então, quando eles vão sair das células, eles adquirem esse envelope. Em relação à morfologia dos vírus, os tipos de simetria, nós podemos destacar alguns tipos, por exemplo, helicoidal. Olha só como que o RNA ou DNA se apresenta. Nesse caso aqui é um vírus que possui RNA. E aqui estão os capsômeros, ó, que são as proteínas. Então, elas se organizam ao redor do ácido nucleico, formando aqui uma espiral. Normalmente é o vírus do tabaco. Esse vírus aqui, ele é poliédrico, ele apresenta aqui, ó, vários lados. Tá vendo? Esse aqui é um tipo de vírus que possui aqui, ó, algumas espículas proteicas. Aqui está o capsômeros, né, formado pelos capsômeros. É o capsídeo formado por capsômeros. E aqui um exemplo de vírus envelopados, são vírus esféricos. E esse outro exemplo aqui é um exemplo de vírus complexo. Esse exemplo aqui, ele é um bacteriófago. Esse bacteriófago, ele infecta bactérias. E ele é todo feito de proteínas. E ele tem essa alça aqui, ó. E tipo ganchos proteicos que facilita com que o vírus se aproxime da célula bacteriana e faz a injeção do material genético. Esse vírus aqui, o bacteriófago, ele não entra dentro da bactéria, ele apenas injeta o seu material. São várias as famílias virais, a classificação de vírus é diferente de animais e plantas, por exemplo, porque desde de animais, plantas, protozoários e bactérias, a gente tem reinos diferentes. Já os vírus não. Então, como eles não são considerados seres vivos, eles são classificados a nível de ordem e família, possui gêneros, possui espécies também distintas. Então, são várias as famílias. Aqui, ó, Coronaviridae. Coronaviridae é a família que está os gêneros de coronavírus. Nós estamos ouvindo muito, né, o que causa Covid-19. No processo de replicação dos vírus, ocorre por etapas. E quais são as etapas? Primeiro, o vírus tem que ser reconhecido pela célula hospedeira. Então, geralmente é feito por meio de uma
proteína específica de reconhecimento. Esse processo é chamado de adsorção. Depois de ser reconhecido, esse vírus tem que entrar dentro da célula. Então, ocorre por penetração. Essa penetração pode ser por meio de um processo chamado endocitose. Então, esse vírus, ele é reconhecido, ele vai ser envelopado e colocado para dentro da célula. E depois, esse envelope ele é digerido e o material genético do vírus fica dentro da célula. O descapsidação, esse processo aqui se dá quando o vírus perde o capsídeo e o RNA se encosta no DNA da célula hospedeira para poder ocorrer a transcrição. Nesse processo de transcrição, é uma cópia das informações genéticas do DNA da célula hospedeira para ocorrer a tradução. Essa tradução é uma interpretação. Então, vai ocorrer a produção de proteínas, né? Vou colocar o P aqui, ó, de proteínas específicas dos vírus. Então, a célula hospedeira começa a parar de trabalhar para ela e vai trabalhar para o vírus. Então, a partir de que tem proteínas importantes para o vírus, proteínas do próprio vírus, ele vai replicar, né? Ele replica o seu material genético, se for DNA no caso. Ele vai passar por um processo de maturação das proteínas virais e do seu material genético e depois ele vai ser liberado da célula. Nesse esquema aqui, ó, então ele entra, ele perde o capsídeo, o material genético, ó, ele vai se encostar no DNA do hospedeiro, vai se replicar, vai estimular a tradução, que é a produção de proteínas virais, depois vai ocorrer o processo de maturação, ele adquire seu capsídeo novamente e depois ele é liberado da célula. Tá? Em células animais vai ocorrer a formação do envelope nesses vírus. Então, vírus envelopados são mais comuns em células, em parasitas de células animais. Bom, então algumas doenças, vamos falar sobre algumas doenças, são várias elas, são muito comuns. Podemos citar aí, então, dengue, que é causada por um vírus, a poliomielite, que é a paralisia infantil, a rubéola, que é muito comum em mulheres, que mais? A AIDS, que é uma DST, a herpes, que é DST, e algumas formas de transmissão. Por exemplo, pode ser transmissão feita por picada de artrópodes, no caso de mosquito, um exemplo é a dengue, que é o artrópode é o Aedes aegypti, né, que é um mosquito sugador, a fêmea principalmente, e ela causa a dengue, por exemplo. Tem também de transmissão vertical, que é via transplacentária, que é da mãe para o bebê. E tem a transmissão horizontal, que é a mais comum, de indivíduo para indivíduo. Então, quais são as portas de entrada? Então, a gente pode citar a pele, se tiver, principalmente quando está ferida, a conjuntiva, a conjuntiva são as mucosas conjuntivas, então do olho, por exemplo, a parte interna do nariz, a parte da boca, a mucosa oral, né? O trato digestório, o trato genital, que é muito comum para doenças sexualmente transmissíveis, transfusão de sangue e transplante. Transplante de órgãos também pode acontecer de causar aí a contaminação entre indivíduos. A vacina, ela foi muito importante para erradicar uma doença que acarretava crianças, principalmente. Quando não levava à morte, causava paralisia. A paralisia podia ser dos membros inferiores ou dos dois, membros superiores também. Então, a doença, né, é um problema do passado. A poliomielite, nós consideramos que ela foi erradicada graças à vacinação. Então, daí, né, a importância das pessoas se conscientizarem e ver o quanto que as vacinas são importantes. Aqui um exemplo da rubéola congênita. Quando fala uma doença congênita, não quer dizer que ela é hereditária. É congênita porque ela é transmitida da mãe para o bebê. Então, nesse caso aqui, a rubéola, as mulheres podem se vacinar contra a rubéola, só que elas têm que ficar pelo menos 1 ano sem engravidar, 1 ano ou 2, se eu não me engano. Não podem engravidar, porque o bebê pode ter sintomas, pode ter problemas ocasionados pela vacina. E uma mãe que estiver com rubéola, né, a mãe não tomou vacina e ela se contaminou com a rubéola, ela pode causar alguns danos no bebê. Um exemplo é o aborto, né, é muito comum a criança, o natimorto, que é a criança nascer morta,
ou pode ter algumas consequências na criança, como, por exemplo, catarata, a criança já nasce com catarata, problemas de dificuldade na visão, glaucoma, que pode levar à cegueira, cardiopatia e outras doenças encefálicas, como a microcefalia, né? O encéfalo, ele vai deixando de crescer normalmente. Então, são danos aí que podem ser evitados pela vacinação. Outros exemplos de doenças, de infecções virais, por isso que fala muitos, né, fala partícula infectante, né, não micro-organismo, partícula infectante. Um exemplo é a gripe, muito comum, né, a gripe, e tem também o resfriado é mais leve, mas uma gripe, ela causa muito danos na pessoa, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem algumas doenças crônicas, que são consideradas doenças sexualmente transmissíveis, no caso do HIV, o papiloma vírus, que pode causar aqui, ó, câncer, principalmente nas mulheres, câncer de útero, e a leucemia causada por vírus. O vírus da catapora, as crianças hoje se vacinam, aí muitos falam assim, mas meu filho se vacinou, mesmo assim ele se contaminou, teve catapora. Mas ela vem mais branda, ela vem mais leve, ela causa menos danos nas crianças. Outro exemplo de doença sexualmente transmissível é a herpes genital, que atinge tanto homens quanto mulheres. E tem também a herpes labial, são doenças crônicas. O que quer dizer crônico? À medida que o seu organismo ele apresenta imunidade baixa, desculpa, eu engasguei, o seu organismo pode manifestar essa doença. É muito comum a herpes labial. A gente se contamina quando a gente toma água, né, em copos de outras pessoas e também pelo beijo. Bom, a gripe, voltando aqui na influenza, tem vários tipos de gripe, né? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, porque depende muito da origem dessa gripe. Por exemplo, tipo A, comum em aves, mas foi adaptado aí na espécie humana, causa pandemia também. O tipo D, ele é de humanos, geralmente a gente considera surtos muito localizados. E a tipo C, que é de humanos, e a tipo D, que é de origem bovina. O que são diferentes entre esses vírus? O tipo de proteína aqui, as espículas proteicas, né? Então, quais são as principais? Hemaglutinina e neuraminidase. Tá bom? Então, por isso que a gente fala HN. Então, H, hemaglutinina e N de neuraminidase. Então, as mudanças nessas proteínas são subtipos de vírus. Então, quais são as mudanças? No tipo de genoma, nos próprios segmentos dos genes, a origem deles pode ser a partir de aves, a partir de suínos, a partir de humanos. No caso da H1N1, ela foi uma variante viral, um subtipo do vírus da influenza, e ela foi uma combinação do vírus de aves com o vírus de suínos e foi adaptado em humanos, né? Causou muitas mortes também. Uma gripe que ficou um marco para a história foi a gripe espanhola, porque começou lá. Bom, alguns indícios, né? E que ela se expandiu no mundo todo, né? E que matou em torno de 40 milhões de pessoas. Então, foi muito trágico. Na época não existiam meios de comunicação, igual nós temos hoje, mas foram registrados. Então, a gripe espanhola foi lá no início do século XX, né? 1920, mais ou menos, durante aí a Primeira Guerra Mundial. O coronavírus é um problema muito grave de doença de saúde pública, é considerado uma pandemia porque atingiu um nível mundial, global, e causou e está causando muitos problemas, não só na saúde pública, mas também social, econômica, desestruturação de famílias. E a maioria das pessoas, né, cerca de 80% das pessoas, se recupera, né, sem precisar de tratamento hospitalar. Aí nós temos aí uma taxa de 20% que é necessário internação e o tratamento delas. Bom, quais são as características desse vírus? Então, ele tem um envelope e, devido a parecer uma coroa, é chamado de envelopado, viu? Então, coronavírus devido a essa aparência de coroa. Então, ele tem um envelope, tem o capsômero aqui protegendo os ácidos nucleicos, viu?
Então, é essa aqui, ó. Então, a glicoproteína, que é a Spike S. Aqui está o RNA mais proteína, né, que são os capsômeros, ou nucleocapsídeo. E aqui são hemaglutinina, que são as proteínas formadoras aqui do envelope. Lembrando que aqui é um envelope que lembra a membrana plasmática das células, então tem fosfolipídios. Meninos, vamos evitar aí, né, o contágio, a doença ainda está no ápice, muitas pessoas estão morrendo e a gente pode se prevenir, né? Quais são os cuidados? Sempre usar um lenço descartável, você não ficar reutilizando isso, utilizou, já joga no lixo. Evitar o contato, né? Lavar sempre as mãos, a gente tem que ter higiene, hábitos de higiene constante. Usar álcool em gel quando a gente for em algum lugar, pegar objetos, por exemplo, a gente tem que usar. E evitar contatos com animais selvagens. A gente não sabe quais são os problemas que esses animais podem ter. E quando tiver vacina, a gente tem que se imunizar, tá bom? Então a aula vai terminar aqui. Muito obrigada. Espero que vocês aprendam aí um pouquinho.